Boa noite. Boa Tudo bom, noite. gente? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Chovendo muito por aí? O mundo aqui tá caindo. Aqui já choveu bastante, agora diminuiu. Tá? Mesmo. Isso aqui vai ajudar a ir mais rápido. Bom, Lendo. minha gente, deixa eu falar para vocês. É o seguinte, eu disponibilizei esse documento no portal da FAB, mas eu sei que eu tem alguns alunos que, né, estão com problemas de... Eu me deu a ideia de estar colocando no WhatsApp, viu? Eu sei que, eu não sei o quanto o WhatsApp de vocês, não sei quanto é o documento, tá muito sobrecarregado, né? E eu não sei se eu estiver mandando, vai prejudicar vocês, tá? Mas eu fiz isso já para poder estar mandando, ok? Como é um documento também longo, se vocês acharem ruim, vocês falam para assim, professora, não manda e tudo mais, tá bom? Eu só porque eu fiquei preocupado com alguns alunos, né, que não têm computador e às vezes consegue pegar pelo WhatsApp. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Ana? Ok? Tudo bem. Tudo bom? Vamos lá, então, né? Vamos conversar um pouquinho sobre... Deixa eu ver se já tem bastante gente. Já temos 11 pessoas, né? Será que esse pessoal que vai ficar mesmo? Porque hoje eu vi aqui também no grupo que mais um aluno... Ele saiu, ele desistiu da faculdade, foi isso? Vocês têm alguma informação? Desistiu do curso? Hein? Sabem me dizer? Eu não sei, tem que perguntar para alguém. Eu também não sei, não. Então, eu tenho visto, assim, pouca participação de algumas outras pessoas, entendeu? E, assim, tudo bem que é a questão da chamada, tudo, que não vai ser uma coisa que vai ser cobrada. Depois vocês podem assistir as nossas aulas, disponibilidade, né? Vai ficar disponível, mas acho que é interessante nós estarmos participando, né? Se vocês tiverem contato com os demais alunos, pegam e informam isso, por gentileza, tá bom? Mas vamos lá. Hoje não dá para enrolar muito, não, porque eu acho que vocês viram o documento que eu passei para vocês, né? Vamos lá buscar aqui, né? A nossa luta. Deixa eu abrir aqui. Vamos entrar no portal da FAB. Vocês chegaram a... Vocês estão me escutando? Sim, sim. Ah, tá. Sim, eu tô. Vocês estão quietinhos? O que está acontecendo? Hein? Tá frio. Tá frio. Tá frio, gente. Para. Então vamos lá. Tá chovendo. Ah, não pode. A gente tem que ir. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Portal da FAB? Metodologia científica. Isso. Tô aqui mesmo, aí mesmo. Espera aí, vamos lá. Deixa eu baixar. Professora, uma dúvida. Você já corrigiu as provas? Não, vou fazer essa semana. Em pleno Dia das Mães, vou ter que corrigir prova. Não, tudo bem, não tem problema. Mas aqui é passar o domingo corrigindo prova. Deixa eu ver aqui. Redação bimestral. Estratégias de pesquisa, essa aqui. Olha, 26 pessoas já enviaram para os primeiros 26, de 34. Então, é isso que eu estou falando, 34 pessoas, né? E a gente não tem essa Eu participação. acho que umas 8, não sei quantas pessoas já Já trancaram. saíram. Trancaram. Foi. É. Mais ou menos isso. Ai, que chato, poxa. Bastante, hein?
Então, eu disponibilizei, né? Hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre algumas estratégias que nós podemos estar utilizando para fazer a nossa pesquisa. É importante que vocês tenham conhecimento disso, porque quando vocês forem fazer o TCC1, vocês já sabem, vocês já ouviram falar, né? E aí vocês já podem estar aplicando, não vai ser aquilo que as pessoas, eu nunca ouvi falar disso, né? Nunca ninguém falou. Não, eu falei, tá bom? E espero que vocês lembrem quando chegar lá. Vocês viram? Estão enxergando alguma coisa? Hein, gente? O portal da FAB. Ainda não, Só o professora. portal da FAB. Abre isso aqui, gente. Meu, como sempre, a mesma coisa. Eu entro aqui, às vezes eu consigo, às vezes não. A senhora tem que parar de compartilhar a tela, aí inicia um novo compartilhamento, aí a senhora já escolhe o documento já. Como assim? Acho que é o jeito mais fácil. Que a senhora está compartilhando. Para de compartilhar, cancela o compartilhamento, aí a senhora inicia um novo compartilhamento. E aí escolhe o slide ou o Word que a senhora quer abrir. Eu não posso compartilhar a tela, então? Não, poder pode, mas assim, aqui a senhora já está compartilhando. Então a senhora para de compartilhar, isso. Aí agora põe para compartilhar novamente, só que escolhe o arquivo que a senhora quer abrir. Então eu não entro mais aqui pelo esse negocinho verde aqui para subir? Não, tem isso. Agora a senhora aperta nele e aí escolhe o arquivo que a senhora quer mostrar pra gente. Entendi. Estão vendo? Ainda não. Aí, agora foi. Agora foi. Obrigada, viu? As outras vezes eu só conseguia pelo acaso. Agora nunca mais erra. Bom, aí já é muito. Nunca mais Vamos lá, então? Vamos conversar? E aí nós vamos estar falando... Bom, é o seguinte, funciona da seguinte maneira, né? Vamos desde lá do começo das nossas aulas. Vocês já fizeram, né? Buscaram um objetivo, já fizeram as hipóteses, e aí vocês vão resolver a estar aplicando a pesquisa de vocês. Por que eu falo aplicando? Porque as pesquisas, elas podem ser tanto básicas como aplicadas. Mas as pesquisas sociais e humanas, elas geralmente são aplicadas, tá bom? E aí, para nós estarmos aplicando a pesquisa, há necessidade de quê? De algumas estratégias. E aí nós vamos estar conversando. Quando eu faço apenas... uma das estratégias pode ser a pesquisa bibliográfica. O que acontece com a pesquisa bibliográfica? Minha gente? São os levantamentos que nós obtemos por meio da literatura. Tá? E toda pesquisa, ela começa com um referencial teórico. Toda. Então, toda pesquisa, ela é bibliográfica. Então, ela também... Ela pode ser, quando eu faço uma pesquisa bibliográfica, ela é uma pesquisa básica, né? Mas como nós estamos nas ciências humanas e sociais, nós vamos estar aplicando essa pesquisa. Como? Por meio da metodologia, né? Da metodologia científica, que eu já conversei com vocês, como surgiu e tudo mais, tá bom? Então, essas estratégias podem ser por pesquisa bibliográfica. Eu preciso fazer o estado da arte, né? O que é isso? Levantar os autores, quem escreveu sobre determinado assunto, principalmente os clássicos, né? E para que eu possa dar fundamentação para aquilo que eu estou falando. Depois eu posso fazer também uma pesquisa documental. O que seria isso? Eu posso estar buscando, né, por meio dos documentos, referente àquele assunto, fazendo um levantamento, né? É muito interessante fazer pesquisa documental, porque principalmente quando nós vamos fazer alguns estudos sobre patrimônio, material e imaterial, é muito legal, é muito interessante. Ou então, pesquisas dentro de algumas instituições públicas, ou até privadas mesmo.
é interessante, eu também gosto de fazer. A pesquisa experimental, que já não é muito nosso caso, que são experimentos mesmo, né? Você imagina, aí assim, experimentos que são ocasionados simples, que dão resultados, né? Nós podemos, eu gosto muito de dar esse exemplo, que é da campanha da fraternidade, né? Que fala sobre isso, que fez, né, uma pesquisa que foi o soro caseiro, que faz para curar desidratação. O que foi o experimento? Né? É uma pitada de sal, 2 de açúcar num copo de água, água fervida, você pega e dá para a criança, e aí, né, você faz com que a criança não fique mais desidratada. Então, é um experimento, foi feita uma pesquisa e descobriu-se isso, e o soro caseiro é algo, né, que se popularizou, extremamente fácil e acessível para todos, né? Então, é uma pesquisa experimental. Esse é um exemplo muito simples que eu estou dando, mas tem muitos outros, entendeu? São pesquisas, levantamento. O que é isso, né? Coletar dados a partir de opiniões de indivíduos. Espera um pouquinho que tem gente me chamando aqui. Ai. Então, a partir de levantamentos de opiniões. E aí depende muito dos grupos que nós estaremos realizando a pesquisa, tá? Estudo de caso, também gosto muito de trabalhar com estudo de caso, porque você pode estar fazendo essa pesquisa dentro do ambiente que você está trabalhando, ou então de algo que te interesse. Então, o estudo de caso, geralmente você pode estar fazendo em empresas privadas, públicas, é muito interessante. Deixa eu só ver aqui. Peraí. Tá tudo bem? Tá indo. Pesquisação é aquele tipo de pesquisa que o pesquisador, o autor, entra dentro da pesquisa para poder estar buscando informações e tudo mais. Também é muito interessante. E a pesquisa etnográfica, utilizada principalmente pela antropologia na coleta de dados, né? Então, é mais para ver essas questões de história, grupos indígenas, né? Alguns grupos mais isolados, que já não é o caso. Aí, no caso, são mais ciências sociais, tá bom? Bom, até aí, tudo bem? Sim, professora. Sim? Sim. Olha, porque é o seguinte, lembra que eu tinha comentado com vocês que essa disciplina é uma disciplina extremamente conceitual, né? Então, por isso que muitas vezes os professores não gostam da aula e os alunos também não gostam, porque é muito conteúdo, é chato, né? E principalmente no primeiro ano, porque vocês não sabem se você ainda não estão inseridos mesmo nesse universo de pesquisa, tá bom? Mas já é bom vocês já estarem observando e até já colocando esses tipos de métodos no dia a dia, né? Do conhecimento empírico que eu falei para vocês, para que vocês já comecem a treinar o olhar. É interessante que se vocês começarem a fazer esse exercício, colocando em prática esses conteúdos que nós estamos aprendendo no dia a dia de vocês vão olhar e vão falar assim, nossa, isso daí dá um artigo. Ah, isso aí dá um artigo científico. E eu acho interessante vocês fazerem isso. Por quê? Vão colocando e já apontando, ao longo do curso, alguns casos ou situações, problemas que vocês estão observando dentro do dia a dia, dentro da empresa de vocês, alguma situação nova, né? Porque, veja só, eu acho que eu já comentei com vocês na aula passada, que quase 40%, a última reportagem que eu vi, quase 40% de profissionais que estão trabalhando home office depois vão pedir para que eles possam estar continuar trabalhando assim, né? Ou seja, vai ser uma mudança na gestão de pessoas. Né? Vai ser uma mudança na gestão de pessoas, pode ser uma mudança nas questões trabalhistas, né? E aí isso já pode virar um artigo, né? As consequências da Covid referente às relações de trabalho, né? Você já tem um tema aí, mas baseado
na sua experiência e no nosso dia a dia, tá bom? E é isso que eu estou falando. Isso é proposta de pesquisa, é projeto de pesquisa que vocês vão ter que fazer no TCC-1. O que é uma proposta de pesquisa? É aquela estrutura básica de projeto. Introdução, objetivo geral, objetivo específico, problema, hipótese, justificativa, metodologia, né? E conclusão, né? E cronograma. Então, esses são o que? É um projeto de pesquisa. Essa estrutura vocês vão ter no TCC-1. Mas é importante vocês já conhecerem quais são os mecanismos para vocês fazerem isso. Isso que eu estou falando para vocês são os mecanismos. Porque quando vocês forem fazer esse TCC-1, vocês já precisam saber desses conceitos. Porque senão vai ficar muito difícil, né? Ficar muito ruim. Mas não vai ser o caso de vocês, porque vocês vão estar... Nós vamos estar falando sobre isso e vai ficar tudo dominado, vai ficar muito legal, tá bom? Vamos lá. É importante, principalmente aqui, né, no caso, como pesquisador, a questão da ética. A ética, né? Eu não sei se vocês estão tendo um conteúdo, que acredito que vocês vai ter uma disciplina só sobre ética, e eu acredito que vocês já devem ter, e deve ser online. Eu acho que no próximo semestre. É no próximo? É psicologia? Tá. Então, e aí vocês vão ter específico sobre o que é ética, né? A ética são normas impostas, né, pela sociedade para que ela não vire um caos. E para isso, e esse conceito de ética, nós devemos estar colocando no nosso dia a dia, não é isso? Para isso mesmo, porque senão a sociedade vira o caos. Tanto foi que o primeiro código de ética que nós temos registros aqui no Ocidente foi os 10 mandamentos, né? Porque quando Moisés subiu lá o monte, e aí Deus, né, colocou, fez as tábuas, todo dizendo, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, né? E aqueles todos os 10 mandamentos. E quando ele voltou, eles estavam tudo lá já, né? Adorando um bezerro de louro e aquelas coisas, fazendo festas, orgias, aquela coisa toda, né? E ele falou assim, gente, né? Eu estou aqui com as regras que nós devemos estar cumprindo na sociedade. Tá? Então, esse é o registro que nós temos, né? E com isso, a sociedade vai se transformando ali, aqueles alguns padrões impostos, né? E que foi mudando de acordo com o desenvolvimento da sociedade. E com isso que contribuiu, né? Para a pesquisa. Porque quando eu faço pesquisa social, né? E humanas, esses são os objetos da minha pesquisa. Comportamento da sociedade, né? Até a evolução da mulher na sociedade, ela deixou de ser submissa, né? Da costela, deixar de ser da costela do homem e passou a ser o pescoço, né? Entendeu? Por que o pescoço, gente? Alguém sabe dizer? Não? Alguma contribuição? Porque movimenta a cabeça do homem para o lado que ela quer. Não é. É uma fala feminista, não é, Renata? Super. Não é? É. Não é verdade? Mas então, né? A gente deixou de ser porque nós temos o quê? Isso faz, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Não quero que seja uma fala feminista, mas foi algo que nós evoluímos, né? Hoje nós estamos estudando, nós estamos participando da população economicamente ativa, muitas de nós são arrimo de família, né? São as pessoas que sustentam o lar, são as mulheres que orientam, né? As famílias.
Então, houve uma mudança e todos esses comportamentos influenciaram para os problemas que nós de pesquisa. Existem inúmeras pesquisas falando sobre feminismo, existe sobre a questão da como é difícil a mulher estar no mercado de trabalho, né? E, falar entre ser mãe e ser profissional. Né? Aliás, eu estou com 2 TCCs, né, projetos de pesquisa que falam sobre isso. Eu achei interessante, por isso que eu estou trazendo. Bom, mas então é isso. Ética em pesquisa e administração. Nós, como pesquisadores, nós temos que ter esse comportamento. Eu tive que falar um pouquinho sobre ética, né? Porque às vezes as pessoas, todo mundo sabe. Aliás, ética é um assunto que todo mundo fala, tá sempre, né, em voga, né? Tá sempre sobressaindo, só que tá tão difícil de ser aplicado, né? Talvez a ética dentro das redes sociais, eu estou vendo tantas coisas agressivas e tudo mais, a questão do fake news, então é algo que nunca sai. E por isso que nós, como pesquisadores, nós temos que estar observando isso, né? Questões éticas a serem observadas no problema de pesquisa. A pesquisa que nós como pesquisadores, vai beneficiar alguém ou prejudicar? Não é? Nós temos que adianta realmente você fazer uma pesquisa que você possa... geralmente, a pesquisa, ela serve principalmente para beneficiar a humanidade. Algo que você pode estar contribuindo local. Eu gosto muito de pesquisas locais. Eu acho, claro, importantíssimo questões sobre o meio ambiente, mas por que não aplicar o meio ambiente aqui no município de Bertioga? Não é? As pesquisas? Porque nós temos poucas, né? Pesquisadores que falam diretamente sobre Bertioga. Tanto que quando é difícil nós temos os congressos, né, de políticas públicas, profissionais estudantes, né, mestrandos, que apresentam que são da cidade. Não é? E a oportunidade, nós não vemos tantos congressos feitos na própria cidade, né, isso que é legal, sendo apresentado. Essa é a oportunidade. Bom, nos objetivos e nas indagações de pesquisa, nós devemos comunicar os objetivos do estudo aos participantes, né? Precisa ser muito transparente. E comunicar quem é o patrocinador ou órgão que apoia a pesquisa. Muitas pesquisas são patrocinadas por empresas privadas, porque elas têm interesse, bom? Elas têm interesse em estar querendo saber. E aí nós, como pesquisadores, a verdade, ela quer que você pesquise para elas, tá bom? Só que quem vai ser pesquisado precisa saber disso, tá bom? Por quê? Na hora da coleta de dados, você vai ter que buscar essas informações. Então, eu tenho que respeitar os participantes e o local da pesquisa, deixar intacto. Ora, se eu vou fazer uma pesquisa dentro de um local fechado, eu falo sobre isso porque eu fiz a pesquisa, né? Eu fui bolsista na Universidade de Mogi das Cruzes, porque eu fiz pesquisa sobre a Vila de Itatinga. Para poder estar fazendo a pesquisa sobre a Vila de Itatinga, ela é uma propriedade privada, né? E existem o quê? Os moradores locais. Então, eu tive que respeitar esses participantes e o local onde eles estão inseridos. Não expor participantes e equipe de pesquisa ao risco, né? Em nenhum momento eu pude estar, quando eu fiz a pesquisa com os moradores lá, as pessoas que moram lá, eles são trabalhadores da empresa. Olha, assim, então eu não poderia estar fazendo algum questionamento para eles que eles poderiam estar sendo prejudicados. Não coagir o participante a participar da pesquisa, como que é obrigar a pessoa, vai, me ajuda, por que você não faz assim? Por que você não dá não preenche esse formulário para mim, não dá essa entrevista? Não pode ser assim, né? Nós temos que fazer com que... Nós temos que ganhar a pessoa. Né?
Nós temos que fazer com que eles peguem e preencham o formulário, dê entrevista ou questionário de uma forma assim prazerosa, que ele realmente se interesse pelo assunto, como você mesmo, né? Obter por escrito o livre consentimento do participante, bem como o consentimento do acesso ao local da pesquisa. Você tem que pegar, né, e pedir para que ele possa estar autorizando. Até o direito da fotografia, no caso, se for uma pesquisa documental e pertencer essa fotografia a uma outra pessoa, e o direito de imagem, tá? Deixar claro a natureza da pesquisa e o possível impacto da pesquisa sobre os participantes, gerar entendimento dos riscos resultantes da pesquisa, né? Se eu estou fazendo, vocês podem estar fazendo uma pesquisa sobre clima organizacional dentro das organizações que vocês trabalham. E o medo de falar alguma coisa que possa estar interferindo algo, né? Que possa prejudicar, né? As pessoas têm isso, né? E não queira falar, que medo de perder emprego, né? Isso existe muito. Então, nós temos que respeitar a privacidade do participante e também disponibilizar o resultado final da pesquisa, cópia dos resultados ao pesquisado ao órgão de apoio de pesquisa. Geralmente, esse órgão de apoio de pesquisa são as universidades, né? A CAPES, né? Que é um lugar onde nós temos financiamento para poder estar fazendo a pesquisa. E ter cuidado na elaboração do instrumento de pesquisa. Não usar perguntas censuráveis ou constrangedoras, né? Então, é mais que óbvio, né? Bom, quanto à interpretação dos dados, sempre manter o anonimato das pessoas ou empresas pesquisadas, porque aqui depois nós vamos estar falando um pouquinho sobre entrevistas, questionários e tudo mais. Vamos lá? Bom, armazenar os dados da pesquisa durante tempo determinado e depois destruir os dados de forma a evitar a utilização das informações por terceiros, né? Gente, isso daqui, o que acontece? Muitas empresas, hoje, principalmente os pesquisadores, né, essas pessoas que estão em uns cargos mais elevados, eles são constantemente comprados, vamos dizer assim, pelas outras empresas para que eles possam estar trabalhando para aquela. O que acontece, né? Eles levam muitas informações, tá? E aí, com essas informações, eles levam para quê? Né? Para poder estar utilizando para outra empresa. É a concorrência, né, minha gente? Tá? Então, isso não é ético. Tá? Bom, gerar informações precisas e exatas, exatidão na divulgação e redação da pesquisa. O que entra aqui, gente? Aí. Entra aquela questão que eu já falei para vocês. Quando nós já fazemos a hipótese, nós acreditamos fielmente que nós iremos resolver a questão da forma como nós falamos, né? E achamos que vai ser. Isso não é verdade. Nós não podemos fazer assim. Nós temos que estar saindo, né? Nós somos nesse momento, por mais que vocês podem fazer um estudo de caso da empresa onde vocês estão trabalhando. E você ali é um colaborador. Você pode fazer isso. Aliás, eu até falo que é melhor vocês estarem fazendo isso, porque eu gosto de pesquisa aplicada, eu gosto de pesquisa local, né? E que você possa estar resolvendo algo que você pode estar resolvendo, e demonstrando uma forma de resolução. E às vezes essa forma de resolução não é aquela que nós achamos que é. Né? Por isso a necessidade da pesquisa. E por isso da necessidade de nós estarmos realmente fazendo isso com credibilidade. Bom, não fazer para que demonstre aquilo que eu estou falando. Não pode ser feito assim, tá? Não usar linguagem ou palavras preconceituosas.
De forma alguma, né? Aliás, nós já estamos tendo que começar a estar falando de uma linguagem mais culta, né? Por quê? Porque fica mais fácil depois de escrevermos. O que acontece? Nós somos aquilo que escrevemos. Muitas vezes nós escrevemos a forma como nos relacionamos, tá? Então já é hora de nós começarmos a observar a forma como que nós nos comunicamos. E aí começar, por isso que eu sempre falo, precisamos ler. Eu aumento o meu vocabulário a partir do momento que eu vejo, que eu começo a estar armazenando palavras diferentes. E como que eu vou conseguir isso? Conversando muitas vezes com algumas pessoas que eu considero com um nível intelectual mais elevado, para que eu force a estar conversando e estar utilizando corretamente as palavras, e para isso eu preciso ler. Tá? Para isso eu preciso ler. E depois que eu leio, e depois que eu tenho essa questão oral, essa melhora, né, na oralidade, eu consigo também escrever melhor. E eu nem comecei a falar ainda sobre resumo, resenha, que nós teremos que estar falando, tá? Falando e escrevendo. Bom, instrumentos de coleta. Então, o que acontece, né? Eu já vi, eu tomei cuidado já com o meu comportamento ético, eu já vi os tipos, as estratégias de pesquisa que eu quero. Agora eu vou lá, gente, ó, vou pôr em prática meus instrumentos de coleta. Podem ser roteiro de observação, roteiro de entrevistas, roteiro de condução de grupos focais, diário de campo e questionário. Olha só que legal! Quantas formas que eu tenho para buscar, para poder fazer pesquisa. Vou ver qual dessas que eu vou utilizar. Tudo bem? Tá tudo certinho aí, gente? Hein? Sim. Então, estou prestando atenção, estou me olhando. Ou vocês fecharam aí e foram fazer comida? Não, eu estou aqui. Estamos aqui. Então tá bom, hein, gente? Eu sei que dá vontade mesmo. Não é? Mas vamos lá. O que vocês estão achando até aqui? Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho. Vamos quebrar aqui porque o que eu estou falando para vocês, eu sei que não é o dia a dia. Né? Eu sei que não faz parte da rotina de vocês. Só que já estou passando exercícios de mudanças de hábito. O que eu estou pedindo para vocês? Começarem a estar treinando o olhar, né, no dia a dia. Eu sei que muitas vezes nós temos a nossa rotina do nosso trabalho e nós não conseguimos ainda ver se isso pode ser um projeto de pesquisa, isso pode ser melhor trabalhado que eu falo de estudado, pesquisado. Tá? Então, vamos lá, né, gente? Vamos começar a estar treinando isso, por favor. Por quê? Para vocês mesmos. A leitura, é isso que eu falei, vamos ler, né? Vamos ler para melhorar a questão da nossa para fala, né? Vocabulário, tudo isso que eu já falei. Bom, então vamos quanto aos instrumentos de coleta. Roteiro de observação. Bom, a observação é a técnica de coleta de dados para conseguir informações de determinados aspectos da realidade. É isso que eu estou falando para vocês, gente. Né? Já começa a estar treinando esse olhar. Não vamos fazer do nosso dia a dia apenas uma rotina. Vamos já começar a colocar esses conceitos de pesquisadores. Eu já começo a estar vendo conhecimento empírico, né? O meu dia a dia, né, baseado na minha experiência, e eu já começo a observar. Não significa que eu já tenho que falar alguma coisa, tá? Mas observar como pesquisador. Como isso? Ao longo do semestre,
vocês estão tendo uma série de disciplinas. Vocês têm princípio, eu sei que como princípio de administração, vocês já podem estar tanto alinhando a teoria com a prática. Ou seja, né, aquilo que eu estou falando para vocês, vocês já podem estar colocando e falar assim, olha só, isso aqui, com a observação, isso pode virar um projeto de pesquisa. Eu tenho um problema. Já comecem a estar visualizando isso, gente, tá? Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também examinar os fatos que deseja estudar. Olha só o que eu estou dizendo. A observação ajuda o pesquisador a identificar questões nos quais o indivíduo não tem consciência, mas que orientam o seu comportamento. E aí, ali no seu dia a dia, vocês já começam a observar, né? Assim, olha só, né? Aqui a técnica da teoria comportamental. Nossa, mas aqui a teoria da burocracia, realmente, ela e as suas disfunções. Né? Aqui eu estou falando só da minha disciplina. Imagina, quais são as disciplinas que vocês têm? Hein? Princípios da Sociologia, contabilidade. Direito empresarial, matemática. sociologia. Olha só quanto... Seis, eu acho. Olha quantos conteúdos que vocês estão tendo ao longo, né, do semestre, que vocês já podem estar aplicando como instrumentos de coleta. Então, quando eu falo para vocês que essa minha disciplina ela é conceitual, mas ela pode ser colocada em prática no dia a dia. Né? E espero que vocês possam estar fazendo isso, hein? Observação qualitativa trata-se de uma técnica de coletas de dados cujos objetivos são explorar ambientes, contextos, subculturas e a maioria dos aspectos da vida social. Tá? E vocês vão explorar esses ambientes, as subculturas, culturas empresariais que existem dentro, as subculturas existentes dentro da cultura empresarial. Eu acho essa situação interessante e acontece principalmente quando nas fusões de empresa. Né? Como que fica, ora, as empresas... Muitas empresas, né, começam a comprar outras, se juntando. E o que acontece com a cultura existente daquela que foi comprada? Ou daquela, né, que foi integrada? Geralmente, o que acontece? Domina o que comprou? Né? Então, é um assunto interessante também. Descrever comunidades, contexto, ambientes, a atividade que desenvolve neles, as pessoas que participam em tais atividades, o significado das atividades. Então, eu utilizei também, eu descrevi primeiro, quando estava fazendo a primeira parte do projeto, foi descrever toda a vida de